muitas dessas igrejas, elas tomam essa linha de espiritualizar e de manipular também a mente e a vida das pessoas e usando as suas fragilidades. Então a batalha espiritual, ela lida muito com a questão emocional das pessoas, muito com a fragilidade, muito com a alma das pessoas. Não atinge a razão, porque nem usa, na verdade, o raciocínio bíblico, não é? Nem a Bíblia não é exposta. Eu estou falando a pregação, não é pregação expositiva. Não há ensino doutrinário bíblico. O que há são essas distorções. Então a gente... Sim. Uma vez que eu assisti o Fantástico faz muitos anos, que, tipo assim, pessoas do mundo, tipo, o espiritismo, eles também usam, eles chamam de técnicas para atrair as pessoas. Aí eles falam desses problemas que tem uma plateia, a grande maioria tem esses problemas. Claro. As pessoas começam a chorar e falam, nossa, ali é o nome de Deus, é Deus falando comigo. E a mesma coisa acontece com os crentes, Deus está falando comigo. Exato. Olha só, amados, como a gente está falando de batalha espiritual e é inevitável, a gente precisa ter o conhecimento dessas coisas, porque é o que a gente vê por aí. Uma das últimas que eu vi, última não é que é recente não, foi do ano passado, mas acho que foi lá pelo começo do ano, a Fernanda Brum, ela foi no programa da Fátima Bernardes, lá, acho que como que é o nome da Encontro com Fátima, né? Ah, eu assisti. Assistiu? E é essa que ela foi. Aí o cara lá chamou uma pessoa e o cara assim revelou o que a pessoa estava pensando e tal, um monte de coisa. Aí a Fernanda Brum, não é que eu estou expondo ela, porque infelizmente eu acho que a maioria de nós não teríamos a condição de identificar tudo aquilo e combater até de uma forma adequada mesmo, né? Biblicamente falando. Eu disse, não, isso aí acontecia na minha casa, na casa da minha avó era profetisa, era usada por Deus e ela revelava mesmo assim. Ela confundiu uma técnica chamada de mentalização com profecia. Olha só que absurdo, né? É uma técnica que é mais ou menos assim, o cara vai lá, ele monta um cenário, então tem um cenário lá, o cara vai lá, tem uma mesa aqui, ele põe aqui de repente um herói aqui, o Homem de Ferro, põe ali uma planta não sei o que, põe não sei o que. Isso aqui influencia de alguma maneira, irmãos, a nossa mente ela é muito complexa, ela absorve, ela capta informações e vão para o subconsciente. O cara usa a técnica porque ele colocou elementos ali e ele conseguiu levar a pessoa mentalmente, tá certo? A declarar algumas coisas e queria que essa pessoa inclusive lembrasse de algumas coisas que faz parte da maioria da vida dos seres humanos normais. São essas coisas, né? Tal, frustração, não sei o que, histórico familiar e tal, e tudo mais. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, é que o diabo, ele tem suficientemente munição para enganar as pessoas através do que? Dos sofismas, que são os argumentos falsos. É por isso que antes que a gente lide em toda essa realidade de fato de atuações demoníacas, de possessão demoníacas, a gente vai falar sobre demonização, endemoniados e demonizados, tá certo? São coisas, para mim, diferentes. Antes que a gente fale de tudo isso, a gente precisa entender que há um perigo muito mais complicado quando a gente está falando de batalha espiritual, porque de fato essa questão é o não entendimento das verdades de Deus, de quem Deus é, de como Deus age, das leis que Deus estabeleceu nesse planeta e nessa criação. Então aqui que nós lemos é que Deus é percebido para essas pessoas sempre em termos de ação sobrenatural. E inclusive, olha só, os cultos, o que é a marca? Foi sobrenatural o culto. E a palavra sobrenatural. E o louvor sobrenatural. A palavra é extraordinário, né? Sempre esses termos assim. E essas pessoas consideram que de fato, por causa disso e só nisso, Deus age, Deus está e Deus se fez presente. E desconsideram a naturalidade das coisas, como por exemplo nós nos encontrarmos como irmãos, temos comunhão, ministrarmos sobre a vida uns dos outros, mesmo sem ação visível, audível de Deus no nosso meio. Não tem uns cultos nossos, a gente fala, eita rapaz, olha que hoje o negócio está feio, frio, Deus não falou, negócio horrível. Por que a gente fala isso? Porque nós não sentimos, porque nós não vimos
e porque não aconteceu coisas que para nós teriam que acontecer para provar que Deus estava agindo ali na nossa vida, nos edificando, nos alimentando, nos orientando e recebendo a nossa reunião comunitária. Não é por isso? Então a gente coloca muito a questão aquilo que pode ser percebido, visto, e sempre numa ação que tem que fugir da naturalidade das coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar, irmãos? Essa questão que a gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Vamos lá. Assim, para um neopentecostal típico, Deus o guia na vida diária através de impulsos, sonhos, visões, palavras proféticas, e dá soluções aos seus problemas sempre de forma miraculosa, com libertações, livramentos, exorcismos e curas. A doutrina que caracteriza mais que qualquer outra as igrejas evangélicas no Brasil é a crença em milagres. É claro que não estou dizendo, e nem eu, André, nem o autor aqui, sou elaborador agora, estou dizendo que crer em milagres seja errado, mas o que caracteriza a igreja para essas pessoas é o milagre, é o sobrenatural. E pior, pessoas são dirigidas, irmãos, tomam decisões na vida porque Deus deu um sonho, porque Deus deu uma visão, tá certo? Não é preciso eu explicar para vocês, né? Que não é que a gente não crê, vocês já sabem, conhecem, sabem que, e é bíblico, né? Agora, não são essas coisas, irmãos, que são meios únicos nem principais que Deus usa para se comunicar com a gente, tá certo? O meio principal que Deus escolheu e estabeleceu para se comunicar conosco é aqui, ó, tá aqui, Bíblia Sagrada, irmãos, Bíblia Sagrada. É claro que os outros meios também Deus age, esporadicamente, para tomar decisões cruciais na vida. Aí eu fico meio assim, eu não confio em mim, a não ser que eu tenha assim uma comunhão intensa, estreita com Deus, ouça e conheça a voz de Deus de uma forma inequívoca, eu tenho discernimento claro dessas manifestações, porque para mim nem sempre é fácil distinguir se um sonho, ele de fato é uma direção de Deus para a minha vida, ou se, sei lá, fruto da minha imaginação, do desejo do meu coração. Não sei se vocês têm, todas as vezes que acontece, tem uma clareza, mas esse sonho foi de Deus, e eu vou tomar a decisão a partir desse sonho, dessa visão, dessa suposta revelação, ou dessa profecia que fulano falou para mim. Eu, sinceramente, irmão, do que eu já vi acontecer nesses 20 anos, olha, vidas arrebentadas, e através de pessoas que são consideradas homens e mulheres de Deus. Então a gente tem que ter cautela, não estou falando para desacreditar, estou falando que tem que ter cautela. O que deve reger a nossa vida são as Escrituras Sagradas. Deus deixou de uma forma racional, de uma forma clara, a sua vontade para dirigir as nossas vidas. Repito, não que Deus não use outros recursos, mas é esporadicamente, amados. A oração, por exemplo? A oração, por exemplo? A oração, eu acredito que a oração, Davi, ela muito mais serve para que a gente tenha ou crie uma sensibilidade para ouvirmos o Espírito Santo guiando na nossa mente, do que propriamente de ouvir uma resposta audível. Embora, inclusive, eu já tive uma resposta dessa, ou já tive experiência assim. Mas o que eu digo, isso é esporádico. Isso é esporádico. Quando a gente quer espiritualizar tudo, amados, eu não sei quem é que vive, porque hoje eu vejo muito barulho e muita aparência e pouca espiritualidade de fato. Espiritualidade, sabe? E eu já vivi, vocês devem ter vivido, quem é mais velho que eu, 30 e poucos anos no Evangelho, já viu de fato a sinceridade que havia, a pureza que havia na igreja, no coração de muitos irmãos na igreja, há décadas atrás, que hoje é uma falcatrua, hoje é um negócio que é complicado, né? Não sei da experiência de vocês, estou falando na minha. E o que acontece? Então, eu acredito que a oração, ela muito mais nos sensibiliza para que a gente possa ser guiado por Deus por meios, inclusive naturais, do que para a gente ter esse contato sobrenatural, assim, diário quase. Porque essas pessoas da batalha espiritual, elas vê demônio todo dia, toda hora, elas vê anjo todo dia, toda hora, elas ouvem Deus todo dia, toda hora, em todo lugar. É um negócio assim, absurdo. Ou eu sou, André, sou muito ruim, muito carnal, estou orando pouco, né? Não sei, porque é o perfil dessas pessoas. Elas têm uma sensibilidade espiritual assim fora do comum, é extraordinário, é sobrenatural. E aí eu não sei se vocês têm, né? Eu não tenho. Aí cada um que sabe, se de repente fala, não, André, você está ruim mesmo, que é isso mesmo, vida com Deus é comunhão assim, Deus fala todo dia, toda hora, eu acordo de manhã, bom dia Espírito Santo, o Espírito Santo vem. Vendeu igual água esse negócio. Conheci um cara, inclusive, não sei se posso falar aqui dele, que ele falava de
Quem? Um colega de estudo também, né, na igreja, né? Ele falava que ele conversava com Deus de dia e de noite. Ele ia trabalhar e ia conversando com Cristo do lado dele. Eu gostei muito do testemunho dele. Sim. Ele ia trabalhar, conversava com Deus. Ele, quando ia dormir, conversava. Até não sei conversar com Deus. Falava que era Deus na vida dele para cima. Eu nunca esqueci. Conversava e Jesus respondia ou não? Com Deus direto. Mas era um diálogo assim, não? Um diálogo. Ele ia conversando no carro, ele ia conversando com Deus. Aí, não, mas Deus respondia, estou falando, Deus. sim, aí ele ia, pegou, ele foi para a entrega de caminhão, conversando, e o rapaz do lado dele falou: mas você está conversando com Deus, eu estou conversando com Cristo. Mas você vai conhecer Cristo. Aí nesse dia, um dia vieram assaltar ele no carro, aí o cara olhou para ele, pararam no carro, fizeram tudo, eu falou para ele: não vou assaltar porque você recebi uma hora para não assaltar você. Aí o cara falou: agora eu conheço Deus. O cara falou: eu não acredito nessas coisas, eu sou crente. Agora eu só não acredito que isso aí é um dia a dia, um cotidiano. Se não, irmãos, o milagre deixa de ser milagre e passa a ser uma coisa. Iniciei em 93. Sim, não, amado, eu acredito nisso como coisas esporádicas, amado. É isso que eu estou dizendo aqui, tentando dizer. Esse povo da batalha espiritual coloca isso como uma rotina, um cotidiano. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque o milagre, por que é milagre? Porque acontece de vez em nunca. O milagre, se ele é cotidiano, ele deixa de ser milagre e vira uma coisa natural. Isso daí entra no caso de uma experiência pessoal. Isso. Né? A partir disso, ele não pode, por exemplo, achar que você tem que viver assim, que você tem que ter essa experiência todos os dias. Né? Por isso que você não está. Isso, exato. E achando que isso, de repente, é mais aprovação de Deus, ou mais comunhão com Deus, do que de repente eu que não tenho essa experiência. Aqui que está o problema, é você querer que todo mundo se enquadre em um comportamento e se enquadre e tenha as mesmas experiências. Experiência que Deus pode dar para um, sim, mas quer dizer que Deus vai dar para tudo isso, vai virar uma doutrina e um comportamento? Ah, Deus de repente pegou lá o Paulo e a sombra de Paulo, foi de Pedro que curava lá, eu esqueci. Pedro, né? Sombra de Pedro. Não, vou pegar os lenços e aventais de Paulo, que hoje é mais usado, mais o terno do que a sombra, né? Então ele pega, porque teve uma onda aí que, irmão, pegava o terno assim, ó, bum, caía todo mundo. Né? O que aconteceu com Paulo, que peças de roupa, do tecido dele, Deus usou isso de alguma maneira para alcançar essas pessoas, alargou o ministério de Paulo nesse sentido, aconteceu, isso é bíblico, está registrado, é verdade, mas isso não é uma regra e de comportamento para os cristãos, e todo mundo tem que, porque assim, quando um pregador faz, os outros fazem, né? O camarada vai lá, sopra, cai 10, aí os outros vão na mesma linha, né? E tal. Esse que é o problema, Marcos. Então que uma pessoa de repente ela teve uma experiência X, tudo bem, mas quando isso se torna uma regra de comportamento, aqui está o grande problema, porque você pegou uma experiência no campo espiritual e quer colocar no campo do coletivo, do geral. E é o problema maior ainda, é quando eu tenho uma experiência espiritual e acho que isso vai se dar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, nunca foi assim na vida do Senhor ninguém. Dos personagens bíblicos eu estou dizendo, porque a impressão que se tem assim, nossa, Eliseu vivia no fogo puro todo dia, toda hora. Que nada, irmão. O Elias, o cara entrou em depressão, teve complexo de inferioridade, pediu a morte, se isolou, desanimou da vida. Coisa mais natural que essa? Quer? Não tem. Os caras comiam, a Bíblia vai dizer, esse homem era sujeito às mesmas paixões do que nós. As mesmas paixões do que nós. Gostava do cuscuz, varão, com a manteiga de garrafa e charque. Era um homem ordinário. Todos os homens eram ordinários. Aconteciam coisas extraordinárias através das suas vidas. Extraordinariamente falando, estou dizendo, porque isso não era todo dia. Que a gente pensa assim que, olha, segunda-feira, você viu que Deus fez através de Elias, terça-feira, quarta, quinta, sexta. Não, pega a história, estuda a Bíblia. Você vai ver que às vezes o camarada aparece lá, só aparece 3 anos e meio depois. Né? Então essas são as questões que a gente precisa ponderar. Eu vou encerrar por aqui.